Tudo bom, meus queridos? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre COBIT. Na verdade, apenas uma introdução a COBIT. Tá, mas o que é COBIT? Bom, é princípio básico, né, de uma organização buscar a gerência de seus processos internos e também a forma de comunicação que esses processos têm com os seus fornecedores, seus parceiros de negócio, que nós podemos chamar de processos externos à organização. Então, tudo isso visa identificar as interfaces entre processos, responsabilidades de cada área da empresa, das pessoas e desempenho esperado medido por os nossos indicadores e metas. Indicadores e metas nós podemos utilizar de várias e várias formas, mas na maioria dos casos, as interfaces definidas, as responsabilidades claras entre essas áreas e a mensuração do desempenho, e as empresas, né, elas tendem e querem, na verdade, alcançar o objetivo final, que é a melhoria do serviço devido aos ganhos de rapidez e produtividade, como qualquer empresa quer aplicar e desenvolver e aumentar a sua produtividade. E com isso, as empresas, elas costumam chamar de sistemas de qualidade ao conjunto de processos que nós dizemos controlados, e muitas delas, né, as nossas empresas, elas possuem departamentos específicos independentes com a responsabilidade de tratar a melhoria contínua e evolução dos processos. Por que a gente diz que tem que ser independentes? Porque tu não pode tu mesmo estar julgando a tua melhoria de qualidade. Por isso que se trata independentemente sempre da melhoria contínua e evolução do processo. Para isso existem programas que têm vários níveis de organização, desde processos produtivos de operação e manutenção, até processos administrativos da controladoria e do jurídico, né? Então existem vários e vários programas para ajudar na organização dessas partes. Além disso, para uma empresa de serviços, existem dois elos na cadeia de relacionamento, que são os nossos clientes e nossos fornecedores, não sendo possível a empresa dissociar seus processos da interação com seus consumidores e parceiros de negócio. Então, de acordo com o nível de serviço, são, na verdade, uma maneira, né, de gerir essa inter-relação. Mas aí entra o problema. O problema que se apresenta é justamente que a melhoria e a evolução dos nossos processos, eles não têm fim. Por isso que a gente diz que o processo é contínuo, né, e repetitivo. Porque a gente quer uma melhoria contínua, pois os nossos negócios, eles podem sempre melhorar, né, nos requisitos da organização, eficiência e no nosso grau de automação. Então, para tanto, a gente depende do porte e do perfil do negócio da empresa, mas existe disponível no mercado uma série de metodologias que nos ajudam a nortear essas ferramentas, né, de sistemas e treinamentos de capacitação e que promovem revolucionar o sistema de gestão e a relação entre os nossos fornecedores e a empresa do cliente. Então, como entidade idôneas, elas podem auditar e certificar empresas quanto à eficiência da aplicação de algumas dessas metodologias. Lembrando que quando tu pede para uma empresa fazer uma avaliação da tua empresa, como nós temos no modelo CMMI e MPSBR, é uma empresa que vai fazer a auditoria do processo de vocês e vai dizer que vocês estão em um determinado nível. Então, não é vocês que vão se dar a própria certificação, é uma empresa a qual vai fazer isso. Uma empresa que não pode ter relacionamento com a empresa de vocês. E como exemplos de metodologias disponíveis e largamente aceitas no mercado, a gente pode citar o próprio COBIT, né? O COBIT surgiu lá por volta do ano 2000 para a gestão de TI, inovando através da governança tecnológica, e também temos a questão do ITIL, tá? Que também padroniza uma série de processos operacionais de gestão também ligados à TI. Então o objetivo é criar uma sistemática padronizada, suportada por processos possivelmente, olha a palavra, possivelmente automatizados. É bem complicado dizer que tudo é automático. Normalmente a gente tem processos semi-automatizados. Então a gente diz possivelmente automatizados, que seja entendida e que esteja ao alcance de todos dentro da organização e que possa ser replicada e, sobretudo, permita evolução. Isso é outro ponto importante. Ela deve ser replicada, porque nenhum processo que vocês criam, ele assim, ó, vocês vão documentar um processo, tá? Mas para vocês poderem utilizar, tem que poder ser replicado. Não adianta vocês criarem uma vez e nunca mais utilizar. E deve ser replicado.
ok? E sempre permitindo evolução. Então, o conceito de governança tecnológica, o termo em inglês IT Governance, né? Ele define que a TI é um fator essencial dentro da gestão financeira e estratégica de uma organização, e não apenas como suporte à empresa. Então, ela não entra apenas como dar aquele amparo à empresa, mas sim ela deve ser inserida dentro da empresa como um fator essencial e principalmente estratégico. Sem ela, torna-se, na verdade, inviável a questão básica de gestão corporativa. No nível macro, quando a gente olha na questão macro bem por cima, tá? Aqui a visão superior, que a gente diz, a governança de TI, ela trata justamente da integração e do uso de processos corporativos suportados pelos pacotes de gestão. Por exemplo, o BI, né? Nosso Business Intelligence, tão conhecido, o nosso CRM, Customer Relationship Manager, ou seja, gerenciamento de relacionamento do cliente. O nosso ERP também, Enterprise Resource Planning e SCP Supply Chain Management. Tá? Então são todos, na verdade, todos, né? Não todas. São todos exemplos de processos que podem, de governança, né? Que podem entrar, governança não, são processos que podem entrar com um pacote de gestão dentro da governança de vocês. Agora sim, certo? Então, portanto, a governança tecnológica, ela é metodologia e, dentro da metodologia, os seus processos integrados e gestão corporativa dos nossos recursos de TI. Bom, agora indo diretamente para o COBIT. Tá, o que é o COBIT? O COBIT é o Control Objectives for Information and Related Technology, tá? Na verdade, ele tem por missão explícita pesquisar, desenvolver, publicar e promover um conjunto atualizado de padrões internacionais de boas práticas referentes ao uso corporativo da TI para os gerentes e auditores de tecnologia. Então, pessoal, isso aqui são padrões que foram testados no mundo todo, por isso que o COBIT tem vários e vários volumes, cada volume separadinho, como a gente já vai ver, para poder ser aplicado. Então, são padrões os quais eu posso seguir e devo seguir se eu quiser fazer a aplicação do COBIT. Então, a metodologia do COBIT, ela foi criada por ISACA, tá? Na verdade, é Information System Audit and Control Association, através do IT Governance Institute, que é a organização independente que desenvolveu a metodologia do COBIT, considerando a base da governança tecnológica. Então, mais ou menos assim, ó, o COBIT ele funciona como uma entidade de padronização e estabelece métodos documentados para nortear a área de tecnologia da empresa. Em outras palavras, vocês têm uma metodologia padronizada que vocês devem seguir com documentos explícitos para dar um norte para a parte tecnológica da empresa de vocês. Aí inclui qualidade, níveis de maturidade e segurança da informação. São aquelas práticas que nós temos de segurança, as práticas que nós temos para desenvolver e ter na verdade, um segmento dentro do nosso processo para ele poder ser replicado, ser repetitivo, né? Em tudo isso que entra na questão da maturidade. E os documentos do COBIT, eles definem governança tecnológica como sendo uma estrutura de relacionamentos entre processos para direcionar e controlar uma empresa de modo a atingir objetivos corporativos. Cuidado aqui, ó, corporativo, certo? Vocês não vão pegar na empresa de vocês extremamente pequena e sair aplicando COBIT, tá? Normalmente COBIT é aplicado para empresas maiores. Isso tudo através da agregação de valor e risco controlado pelo uso da tecnologia da informação e de seus processos. Então, a governança tecnológica, ela considera a área de TI não apenas como um suporte à nossa organização, né, mas como um ponto fundamental que seja mantida a gestão administrativa e estratégica da organização. E o objetivo central do nosso COBIT é manter os processos e práticas relacionados à infraestrutura de sistemas, redes, dispositivos utilizados pela empresa, certo? E a análise desses processos deve orientar a organização na sua decisão de novos projetos e de como utilizar tecnologia de informação dentro deles, sempre considerando a evolução tecnológica, ok?
de sistemas já existentes, a integração de fornecedores, atendimento ao cliente, tanto interno quanto externo, e também o custo da tecnologia e o retorno que a gente espera de toda essa aplicação. E a necessidade de integração de sistemas, junto com a evolução tecnológica, elas são fundamentais em todo esse nosso processo e dentro da metodologia, porque a gente cria métricas para auditoria e medição da evolução dessas atividades dentro do processo. E dentro do COBIT nós temos domínios de processo, porque o COBIT ele está organizado em 4 domínios para refletir um modelo para seus processos TI. Esses domínios eles podem ser caracterizados pelos seus processos e pelas atividades executadas em cada fase de implantação da nossa governança tecnológica. E quais são os nossos domínios? Planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoração. Então são 4 domínios bem claros e específicos, qual eu vou utilizar dentro do meu COBIT. O que diz o nosso primeiro domínio? Nosso primeiro domínio, que é o planejamento e organização, ele define questões estratégicas que são ligadas ao uso de TI dentro da nossa organização, sempre tratando de vários processos, entre eles, por exemplo, a definição da estratégia de TI, a arquitetura da informação qual é utilizada, direcionamento tecnológico, o investimento que vai se ter, os riscos, que é muito importante dentro de uma empresa. Lembram? Ter um plano de risco, não deixar o risco acontecer, certo? Então, criar um plano para um possível risco, caso um possível risco aconteça, né? Tu saber o que fazer. Entra também toda a parte de gerência de projetos, que é extremamente importante dentro de qualquer empresa, e a qualidade, que a gente nunca pode deixar de lado. Ok? Dentro do nosso segundo domínio, nós temos aquisição e implementação, no qual ele define as questões de implementação da TI conforme diretivas estratégicas e de projeto que são pré-definidos no nosso plano estratégico de informação da empresa, né? Também conhecido como PDI, Plano Diretor de Informática, certo? No qual ele possui uma série de processos, como por exemplo, identificação de soluções automatizadas que vão ser aplicadas, reutilizadas dentro da corporação, aquisição, manutenção de sistemas, infraestrutura, desenvolvimento, mapeamento e procedimentos no sistema, e não deixando de lado instalação e gerenciamento de mudanças, que é muito importante também. Então, qualquer mudança eu vou analisar. E aí, nosso terceiro domínio é a questão da entrega e o suporte, que define questões operacionais que são ligadas ao uso de TI para o atendimento a serviços para o nosso cliente, que são manutenção e garantias ligadas a estes serviços. Então, o momento desses domínios é após a ativação de um serviço e sua entrega ao cliente. Então, quando que eu uso esse domínio de entrega e suporte? Depois que eu já entreguei para o meu cliente, e aí eu vou fazer todo esse acompanhamento, né? Esses processos são relativos a este domínio, eles tratam definições e níveis, que são o nosso SLA, certo? Service Level Agreements, ou seja, os aceites que nós temos dos serviços. Gerência de fornecedores, que são integradas atividades, garantias de desempenho, continuidade e segurança de sistemas, treinamento do usuário, alocação de custos de serviço, gerência de configuração, gerência de dados, problemas e incidentes. Então são várias partes que ainda estão dentro do nosso domínio de entrega e suporte. E por fim, o nosso domínio de monitoração, o qual ele define questões de auditoria, muito importante, né? E acompanhamento dos nossos serviços de TI, sempre sobre a perspectiva da validação da eficiência do nosso processo e da evolução dos mesmos em termos de desempenho e automação, no qual os processos desse domínio, eles tratam basicamente da supervisão das nossas atividades, de outros processos, né, adequações, na verdade, né, realizadas na empresa para garantir os procedimentos operacionais, não posso deixar de falar coleta e análise de dados operacionais e estratégicos para a auditoria e o controle da organização. E aqui nós temos a representação do nosso COBIT com nossos 4 domínios. Então lá em cima nós temos os 4 domínios, né? Objetivo do negócio, depois eu vou para a governança TI, que entra o nosso COBIT, que é a parte dos nossos recursos de TI. Informação, que eu tenho os meus 4 domínios: planejamento e organização, aquisição e implantação, entrega e suporte e monitoração. Dentro de cada um desses domínios, né, eu tenho atividades previamente definidas. Por exemplo, planejamento e organização, a PO,
Definir o plano estratégico, depois eu tenho que definir a arquitetura e informação, e assim vai indo. Dentro da aquisição e implementação, eu tenho identificação de soluções automatizadas, adquirir e manter aplicações, gerenciamento de mudanças, e assim vai. Então, são todos pontos que estão dentro de cada um deles. Por exemplo, entrega e suporte. Eu tenho como atividade, na verdade, definir e gerenciar níveis de serviço, serviços terceiros, desempenho e capacidade, gerenciamento de dados, operações, infraestrutura, tá? Problemas e incidentes. E, por fim, nossa monitoração, que é monitorar, na verdade, os processos, né? Identificar controles internos de adequação, obter a garantia independente e fornecer, não fornecimento, né, para auditoria independente. Então essa é uma estrutura que vocês têm uma visão geral do que é o nosso COBIT e dos domínios dentro dele, no qual são aplicados cada uma dessas atividades e são previamente definidas e estão descritas lá no nosso livro do COBIT. E ainda para nós finalizarmos, a questão dos domínios de processo. Então os domínios do COBIT, que foram apresentados na figura, né, eles são integrados da seguinte forma. A informação de uma empresa, ela é gerada e modificada pelos recursos de TI, na qual a informação é um requisito para o domínio de planejamento e organização, nosso PO, né? Planning and Organization, e seus processos, no qual os requisitos de saída do PO são requisitos de entrada de informações no domínio de aquisição e implementação. Então, tu sai de um domínio e vai para o outro, né? Que, por sua vez, define requisitos de entrada para o domínio de entrega e suporte e que, por sua vez, finaliza com a parte de monitoração, que é como nós temos aqui, né? Então, de lá, tu vem para cá, vai para cá e fecha lá, e aí tu fecha o nosso ciclo. Pessoal, esse era apenas uma visão geral sobre o nosso COBIT. Aqui estão alguns dos livros utilizados para elaborar esse material, certo? Mas eu aconselho a vocês olharem para aprofundar o próprio livro do COBIT, no qual vocês podem olhar cada um desses pontinhos aqui e como vocês devem desenvolver cada um destes pontos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, aproveitem e dêem um curtir aí. Para quem não está inscrito no canal, aproveite e se inscreve. E não esquece o mais importante de tudo, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.